Salve! Salve, família vascaína! Tamo junto, galera, para mais um vídeo aqui no canal. E já peço para vocês, deixa aquele like, deixa aquele joinha aqui embaixo para dar aquela moral aí pro canal. E se você não é inscrito aqui ainda, galera, nós aqui temos vídeos todos os dias com notícias diárias do nosso Vascão, e toda noite, ele por volta das 10h15 da noite, a gente também entra ao vivo para poder conversar sobre o que aconteceu no dia do Vasco. Então já se inscreva aqui embaixo e não esqueça também de ativar aquele sininho de notificações que tem aqui no YouTube, beleza? Então no vídeo de hoje, família, vamos estar falando sobre a questão do Diego Souza, que mais uma vez voltou à pauta aí após o Alexandre Campelo confirmar que ele está aí realmente negociando com o jogador. Também vamos estar falando aí sobre o amistoso que o Vasco fez aí com o time reserva contra o Barra da Tijuca aí, contando com as voltas do Breno e do Kelvin. Vamos estar conversando sobre a vitória maravilhosa do time sub-20 do Vasco contra o Fluminense pelas semifinais do Carioca. E no final ali, falando sobre uma questão que um sócio do Vasco protocolou uma denúncia contra a venda do Paulinho na CBF. Então, galera, mais uma vez peço a todo mundo aí para deixar aquele like aí no vídeo e também divulgar com seus amigos, com a sua família aí, porque sempre ajuda o canal a crescer, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando sobre esse assunto Diego Souza, que ainda está no radar, ainda é uma coisa que tem muita chance de acontecer. E agora há pouco o presidente do Vasco, né, o Dr. Alexandre Campelo, confirmou que essa possibilidade de vinda do Diego Souza ainda é grande. Ele falou aí que faltam detalhes, faltam ali alguns termos para serem acertados entre Vasco e São Paulo, que se dependesse do Diego Souza, o jogador já estava em São Januário treinando, inclusive, que agora são praticamente detalhes aí que afastam, né, essa possível contratação aí pro restante da temporada do Diego Souza. E, cara, para ser sincero, eu já falei isso aqui várias vezes, eu acho que o Vasco precisa de um jogador ali como referência. Eu acho que o Vasco tem grande necessidade de ter aquele cara ali que vai chamar a responsabilidade, que vai assumir ali, né, aquela camisa 10 do Vasco, para poder ser a referência do time, para outros clubes saberem quem é o jogador que eles precisam prestar atenção durante a partida inteira. Infelizmente, esse jogador que estava vindo a ser o Paulinho aí, e o Paulinho acabou de ser vendido, pode ser o Diego Souza aí, caso essa negociação vá para frente. Então vamos ficar de olho. Eu espero aí que isso aí possa acontecer o mais breve possível, porque a gente não pode deixar aí também o Vasco sem reforços, né, por muito mais tempo. O Vasco está precisando de jogador, o Vasco precisa principalmente de uma peça ofensiva, né? Nós vemos aí que infelizmente o Riascos, que era para ser aquele jogador que fosse ser a referência, infelizmente até o momento não conseguiu mostrar o futebol que a gente sabe que o Riascos mostrou no final da última passagem dele pelo Vasco. O Rios vem evoluindo aos poucos, vem melhorando, porém a gente não sabe se o Rios vai ficar no Vasco ou não. O contrato do Rios vence agora no meio do ano e o Vasco não tem uma condição financeira aí de estar conseguindo concretizar, né, a compra em definitivo do Rios, ou seja, vai ficar nessa indefinição até os últimos momentos. Então é por isso que eu digo, além de eu achar o Diego Souza um belo jogador, um cara aí que pode ajudar o Vasco e muito, eu acho também que o Vasco necessita demais de um jogador para estar atuando ali na frente. É uma carência muito grande dessa nossa equipe no momento. Então vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Espero que essa questão seja finalizada e o Diego Souza possa ser apresentado aí pelo Vasco já essa semana. Então vamos torcer, vamos acompanhar. Eu espero que o Vasco não faça nenhuma loucura de querer pagar o salário inteiro do Diego Souza, por exemplo, porque aí eu não acho que vale a pena. O salário do Diego é altíssimo. Então, se for para acontecer, que realmente aconteça baseado naquela questão de pagamento de salários ali parcelados entre São Paulo e Vasco, e que isso aí possa ir para frente da melhor forma possível, beleza? Então, se tiver novidade, eu falo mais tarde na live, falo no próximo vídeo, mas até o momento o que eu posso adiantar é que estão adiantadas as negociações, tá aí faltando apenas detalhes para essa questão do Diego vir para o Vasco ser finalizada. Agora vamos falar sobre um amistoso que a equipe reserva do Vasco, né, os jogadores que não participaram do último jogo contra o Racing, fizeram aí contra o Barra da Tijuca. Foi uma vitória de 4-0 nesse amistoso. E o mais importante desse amistoso não foi nem a questão dos jogadores reservas terem entrado para poder ganhar ritmo de jogo, nem nada disso. O mais importante foi a volta do Kelvin e do Breno
como titulares, né? Como jogadores ali realmente podendo jogar ali a grande maioria da partida. Então ambos os jogadores entraram como titulares, inclusive o Breno fez um dos gols da vitória, os outros gols foram marcados pelo Andrei, pelo Caio Monteiro e pelo Riascos, e a equipe se postou bem em campo, fez um bom amistoso, a movimentação do Breno agradou muito o Zé Ricardo, o Kelvin também foi um jogador que se movimentou bastante, testou ali o joelho dele para ver como é que o joelho dele está. Eu acho que ainda falta um pouquinho da questão física para os dois jogadores poderem estar voltando a serem titular do Vasco, mas isso aí vai vir com o tempo, ritmo de jogo é uma outra coisa que vai vir com o tempo também, então tenho certeza que a partir desse momento, a partir desse treino de hoje, o Zé Ricardo já observou que pode contar com ambos os jogadores aí para o restante da temporada. Agora é torcer muito para eles voltarem bem e principalmente para eles não se machucarem de novo após esse longo período aí afastado dos gramados. Então vamos acompanhar, vamos ver como é que vai ser a volta desses dois jogadores. Uma outra coisa que aconteceu nesse amistoso também foram ali as entradas do Lucas, né, que veio contratado junto com o Boa Vista. Ele entrou no segundo tempo ali para poder o Zé Ricardo observar o jogador também. E o outro que também entrou na partida foi o Natan, um outro jogador que o Zé Ricardo vem observando no momento, um centroavante aí que foi contratado pelo Eurico Miranda para poder fazer parte do expressinho do Vasco no começo do ano. E nesse momento o Zé Ricardo vem observando o Natan, deu uma oportunidade hoje nessa partida para ele. Eu particularmente não sei exatamente como que o Natan foi no jogo treino, nem o Lucas, mas enfim, o mais importante é que o Zé Ricardo deu a oportunidade. Vai agora, independente dos jogadores irem bem ou não, o Zé Ricardo quem vai escolher se vai dar oportunidade a eles ou não no time principal do Vasco. Então a gente deve estar sabendo se o Zé Ricardo vai estar levando um ou outro aí para a próxima partida do Campeonato Brasileiro na semana que vem. Então vamos ficar de olho, vamos torcer muito para esses jogadores se destacarem, para poder estarem aí realmente sendo incluídos, né, nas listas que o Zé Ricardo leva para o Campeonato Brasileiro. Então o time titular desse jogo de hoje foi o Gabriel Félix no gol, na lateral direita Rafael Galhardo, na zaga foi o Eraso e o Breno, e na lateral esquerda foi se eu não me engano, foi o Luiz Gustavo, né, que também veio contratado no começo do ano. No meio campo ali foi Andrei, que jogou na cabeça de área. No meio campo teve Caio Monteiro, Paulo Vitor, outros jogadores ali que fizeram o meio campo, e no ataque o Riascos centralizado, acabando fazendo um gol também. Então foi interessante o amistoso, é sempre bom, né, dar ritmo de jogo aí pra galera que não vem jogando muito, mas o mais importante ali foi a observação do Kelvin e do Breno voltando de lesão nesse momento, galera. Agora vamos passar para um assunto interessante, um assunto feliz aí, um assunto excelente, uma vitória do Vasco no Campeonato Sub-20, que o Vasco tá disputando aí, estava disputando a semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. A gente se lembra aí que no último jogo entre Vasco e Fluminense pelo Sub-20 em São Januário, teve toda aquela confusão, invasão de campo no final da partida, briga entre os dois times. O Fluminense acabou saindo vitorioso daquele jogo e foi para as finais ali da Taça Rio, que não significa que o Vasco estava fora do Campeonato Estadual, tanto é que hoje teve a semifinal do Campeonato Carioca, Vasco e Fluminense nas Laranjeiras, e o Vasco deu aquela boa e velha sapecada nas Flores. 3-1, um grande jogo ali, uma grande vitória. Estamos classificados para as finais agora do Campeonato Carioca. Ainda não tem um adversário definido, porém o que eu posso adiantar é que o Vasco fez um belo jogo, um jogo ali consciente, foi para cima do adversário. É um time muito superior, se você prestar atenção ali nos melhores momentos, no mínimo ali, se você puder ver entre Vasco e Flores hoje, o Vasco dominou o jogo, o Vasco teve totais condições de fazer mais gols. Os gols marcados hoje foram feitos pelo Marrone, mais uma vez se destacando na partida. O grande nome do jogo ali mais uma vez foi o Marrone. Hugo Borges, que entrou no segundo tempo no lugar do Dudu, fez um gol, e o último gol ali do João Pedro também, um belo gol do João Pedro. Então 3-1 Vasco, classificado para a final. Muito legal ver a molecada aí conseguindo, né, passar por cima daquele último episódio em São Januário, né, aquela questão que foi complicada, feia, briga e tudo mais, confusão. E eu agora nas redes sociais aí, Twitter, Instagram, tá bombando, a molecada da base tá postando direto ali zoação pra cima do Fluminense, brincadeira, musiquinha, foto. Então é isso aí, futebol é isso, futebol perde hoje, ganha amanhã, zoação. Isso que é o gostoso de ser torcedor de futebol, pra poder brincar, aceitar ser zoado e também poder zoar o adversário quando a gente ganha. Então isso que é o legal do futebol, é por isso que as pessoas se apaixonam, né, por esse esporte aí tão maravilhoso
maravilhoso que é o futebol, principalmente o futebol brasileiro. Então a gente tem que reviver um pouco, né, daquilo que passava antigamente, ali há 20, 30 anos atrás, que era muito, muito legal ver aquelas zoações ali na televisão, na internet hoje em dia. Então é muito, muito bom ver isso aí voltando um pouquinho, pelo menos pela molecada da base. Agora vamos falar sobre um assunto interessante aí, né? Um sócio do Vasco, que também é advogado, ele protocolou uma denúncia em relação à venda do Paulinho do Vasco ao Bayer Leverkusen para a CBF. E qual foi o baseamento dessa denúncia que ele fez? Foi praticamente em relação, né, ao valor que o Vasco está encaminhando dessa venda pro empresário do Paulinho, Carlos Leite. Como a gente sabe, foi anunciado aí que 10% da venda, né, ou seja, 1.850.000 euros da venda do Paulinho foram encaminhados para o Carlos Leite, porque foi um acordo feito na gestão anterior, parece do Eurico Miranda, que o Carlos Leite teria direito a 10% do valor do passe do Paulinho. Isso aí, segundo leis da FIFA, não é uma coisa que poderia ser permitida. Porém, vem muita gente falando dentro da diretoria do Vasco, o próprio Carlos Leite já deu uma entrevista falando que isso aí é legal e permitido, porém esse advogado do Vasco, provavelmente em cima de um cabeamento aí, alguma coisa possível juridicamente, entrou com essa denúncia na CBF, vamos ver onde que isso aí vai parar, vamos ver se vai dar em alguma coisa ou não. A verdade é o seguinte, nós precisamos de torcedores e sócios que nem esse, que vai estar querendo lutar pelo bem do Vasco, pessoas que queiram poder ajudar o Vasco. Já que o sócio não tem direito, o direito do sócio em relação ao voto não é respeitado, a gente precisa de sócios que nem esse rapaz aí que fez isso hoje, que vai estar tentando de outras formas ajudar o clube, ou protocolando denúncias contra o clube, ou tentando fazer que nem os torcedores do Bahia no passado fizeram e conseguiram as eleições diretas. O próprio Alexandre Campelo deu uma entrevista hoje dizendo que eu sou a favor das eleições diretas, porém eu acho praticamente impossível isso acontecer e não depende de mim. Por que você não luta para isso acontecer, Alexandre Campelo? Por que você não bate o pé lá e fala, não, vai ter que ter eleições diretas aqui, vamos lutar até ao último segundo aqui para o Vasco ter eleições diretas. Se você quer, você é o presidente do clube, você deveria estar tentando, no mínimo, fazer isso acontecer e não tentando fazer mudança de estatuto, como a gente está vendo aí, para aumentar o número de conselheiros natos e outras coisas mais, para poder vocês que estão no poder hoje se perpetuarem e ficarem aí na presidência do Vasco mais 20, 30, 40 anos. Então fica aqui o meu agradecimento ao torcedor, sócio e advogado aí que fez essa benfeitoria aí pela torcida vascaína, e peço que outros vascaínos aí, advogados, defensores públicos e outras coisas aí no âmbito judiciário brasileiro, que possam estar fazendo a mesma coisa para poder ajudar o nosso Vascão, beleza? Então é isso aí, galera, mais uma vez muito obrigado a todo mundo que assistiu, não esqueça de deixar o like aqui embaixo no joinha, também compartilhe aqui embaixo nas suas redes sociais o vídeo se você puder, e também não esqueça, aqui embaixo ó, tem todas as redes sociais do canal, tem o Instagram, o Twitter, o Facebook e também a vaquinha que a gente está fazendo aí para ajudar o Dívida Zero. Então vai lá embaixo, clica, dá uma moral para a gente poder continuar crescendo, beleza? Então é isso aí, Vascão acima de tudo, porque galera, Vasco é Vasco e o resto é fiasco, e aqui ó, é de vascaíno para vascaíno. Vamos que vamos, Vasco!